Hoje é sexta-feira e, como vocês já sabem, quinzenalmente nós temos o quadro quinzenal aqui, que é chamado de Lê Responde. Nesse quadro, eu respondo questões de provas junto com vocês para ajudar vocês a estudarem. Questões da prova de título de especialista em fisioterapia, de concursos, de provas de residência. E para hoje eu selecionei duas questões da prova de residência, agora a última que teve em 2023, do AC Camargo. Bora revisar as questões? Seja bem-vindo de volta ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou Letícia Campos, sou fisioterapeuta. Aqui nesse canal a gente conversa muito sobre fisioterapia neonatal, pediátrica, ventilação mecânica. Então, se você ainda não está inscrito no canal, te convido a clicar aqui embaixo, se inscrever, ativar as notificações para você ficar sabendo sempre que tiverem coisas novas por aqui. Toda segunda-feira, às 18h30, nós temos live aqui no canal sobre diferentes temas relacionados aos temas do canal. Temos vídeos postados também toda semana e a cada 15 dias de sexta-feira nós temos esse quadro Lê Responde, que, como eu já te expliquei, eu vou discutir questões de provas com vocês. Então, não deixe de estar por aqui para ficar ligado sempre que tiver coisa nova e acompanhar o nosso conteúdo. Já aproveita e dá aquela curtida aqui embaixo para sinalizar para o YouTube que esse vídeo é interessante para você, esse quadro é interessante para você e ele conseguir chegar para mais pessoas, além de, claro, compartilhar com seus colegas. Bom, hoje eu separei duas questões da prova de residência do AC Camargo de 2023, residência multiprofissional em fisioterapia. Sempre a gente discute aqui questões relacionadas à fisioterapia, quando não for eu vou sinalizar para vocês. Essas duas questões que eu separei, então, uma diz respeito à fisiologia, lei de Fick, e na outra a gente vai conversar sobre ventilação mecânica. Vamos começar essa a respeito de fisiologia respiratória. Então, o enunciado da questão falava assim: a lei de Fick da difusão afirma que a quantidade de gás que se move através de uma lâmina de tecido é proporcional a. A lei de Fick mostra para gente como que acontece a difusão entre os tecidos. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre a lei de Fick, vou deixar aqui no card para você poder acessar. Na hora que terminar esse vídeo, corre lá no vídeo sobre a lei de Fick para você entender um pouquinho melhor, a gente vai explicar lá de forma mais detalhada. Mas, de um modo geral, a lei de Fick fala que a difusão ela é proporcional a alguns fatores. Quais são eles? Primeiro, a solubilidade do gás. Isso quer dizer para a gente que quanto mais solúvel, quanto maior a solubilidade do gás, mais fácil vai ser de acontecer a difusão. E isso acontece, por exemplo, com o CO2. Ele é muito mais solúvel do que o oxigênio. Então, o CO2 passa muito mais facilmente pela barreira alvéolo-capilar. Por isso que muitas vezes nós temos uma hipoxemia sem ter necessariamente uma hipercapnia associada, porque o CO2 passa para o alvéolo. O problema do CO2 começar a se acumular é quando existe uma diminuição da ventilação e não necessariamente da difusão. O que significa isso? Qualquer fator que altere ventilação alveolar, então aumento de espaço morto ou diminuição de volume corrente, diminuição de frequência respiratória, vão impactar nessa saída do CO2 do alvéolo para o ar ambiente, ele vai se acumulando, gerando então uma hipercapnia. Por isso, então, por essa solubilidade do CO2 ser maior, ele consegue passar do capilar para o alvéolo, sempre do local de maior concentração para o de menor, então do capilar para o alvéolo, mas ele precisa ser eliminado para o ambiente. Então, o primeiro conceito da lei de Fick, pensando em difusão, é que ela é proporcional a essa solubilidade do gás e, como nós comentamos, o CO2 ele é muito mais solúvel do que o oxigênio. Além disso, a lei de Fick, ela diz para a gente que a difusão é proporcional à diferença de pressão entre dois pontos. Então, a difusão acontece por diferença de pressão. Quando a gente está falando de gases, a gente está falando aqui de pressão e não de concentração, mas entendam como concentração, né? E essa difusão, então, vai acontecer do local de maior pressão para o de menor pressão, ou seja, quando a gente está falando do oxigênio, por exemplo, o sangue está chegando ali para passar pelo alvéolo pobre em oxigênio, porque já aconteceu toda a troca gasosa na circulação sistêmica.
Já deixou o oxigênio e está carregando o CO2. Então, esse sangue chega até os alvéolos com baixo oxigênio e alto CO2. Isso faz com que o oxigênio faça o movimento, então, imagina que aqui eu tenho um alvéolo e um capilar, o oxigênio vai fazer o movimento do alvéolo para o capilar, já que aqui a concentração de oxigênio é mais alta do que esse sangue que está chegando, enquanto que o CO2 faz o movimento contrário, do capilar para o alvéolo. Quanto maior for a diferença de pressão de oxigênio entre alvéolo e capilar, então maior vai ser a difusão. Por exemplo, quando eu ofereço oxigenoterapia para o meu paciente, aqui, geralmente, a gente vai ter uma concentração, né, uma pressão alveolar de oxigênio de 100. E o sangue que está chegando, geralmente, tem uma pressão parcial de 40. Isso vai fazer, então, o oxigênio passar do alvéolo para o capilar. Quando eu ofereço oxigênio suplementar para o meu paciente, ao invés de 100, eu posso ter, por exemplo, 150, 180 de pressão alveolar de oxigênio. Olha o que está acontecendo aqui. Eu aumentei essa diferença alvéolo-arterial, aumentei a diferença de pressão, e isso vai fazer a difusão ser maior. Por isso, então, que quanto maior a diferença de pressão, maior vai ser a difusão. Um outro conceito é a área de troca. Quanto maior for a área de troca, maior também vai ser a difusão. Se eu tenho, por exemplo, um pulmão que está todo atelectasiado, vamos imaginar uma intubação seletiva, que atelectasiou todo o pulmão esquerdo. Esse pulmão não vai estar participando de trocas gasosas. Isso vai diminuir a área de troca e vai diminuir a difusão. Isso acontece também quando eu tenho alterações de trocas gasosas por conta de uma atelectasia, um colapsamento alveolar, mas também por conta de uma consolidação, um preenchimento por secreção, nos casos de pneumonia, por exemplo, aquele alvéolo está deixando de participar de trocas gasosas, está diminuindo a área de troca, o que vai impactar, então, na difusão. Diminuir essa difusão, diminuir, consequentemente, a troca de oxigênio. Tá certo? Então, a difusão ela é proporcional a esses fatores, mas ela é inversamente proporcional a um outro fator, que é a espessura da barreira. O que significa isso? Que quanto maior for a espessura da barreira, menor a difusão, já que ela é inversamente proporcional. Então, imagina que aqui eu tenho um alvéolo muito próximo do capilar, a troca está acontecendo mais facilmente. Agora, se eu tiver, por exemplo, uma situação de edema, que eu deixo uma distância maior entre o alvéolo e o capilar, isso vai dificultar a difusão, vai dificultar as trocas gasosas, levando a uma redução do oxigênio, por exemplo, a uma hipoxemia. Então, difusão, de acordo com a lei de Fick, ela é proporcional à solubilidade do gás, à diferença de pressão entre dois pontos e a área de troca, e inversamente proporcional à espessura da barreira. Tendo visto tudo isso, agora a gente vai analisar a nossa questão, analisar as alternativas para ver qual que está correta. Então, a lei de Fick afirma que a quantidade de gás se move através de uma lâmina de tecido é proporcional à... Primeira alternativa, é proporcional à área da lâmina do tecido, sim, então quanto maior a área de troca, maior a difusão, e inversamente proporcional à espessura desse tecido, como nós acabamos de falar aqui, quanto maior a espessura, menor a difusão, é inversamente proporcional. Então, aqui já temos a nossa alternativa correta, que é a alternativa A. Vamos ver por que as outras estavam incorretas. Então, é proporcional à espessura da lâmina? Não, é inversamente proporcional. Aqui a gente já vê que está errada. É proporcional à área do vaso e aumenta progressivamente com a espessura da lâmina? Não, né? Ela não é proporcional à área do vaso, ela é proporcional à área de troca, à área de alvéolos, que daí tem os vasos ali expostos. Aqui tá errado também. A espessura da lâmina é inversamente proporcional, inversamente proporcional ao tamanho da lâmina, ao contrário, né? É inversamente proporcional à espessura da lâmina e proporcional ao tamanho da lâmina. E a última alternativa, então essa também estava errada, quantidade de líquido no tecido
inversamente proporcional, como eu dei o exemplo aqui do edema, que aumenta a espessura e diminui com o aumento da espessura do tecido. Então, essa alternativa também estava errada. Aqui, a nossa alternativa, então, correta era a alternativa A. Lembrando da lei de Fick, dos fatores que interferem, então, na difusão, fica fácil da gente fazer esse raciocínio. Vamos para a próxima questão, que a gente vai falar um pouquinho sobre ventilação mecânica. Nessa questão, então, a gente vai discutir sobre ventilação mecânica. O enunciado dela falava o seguinte: no modo ventilatório com pressão controlada, há parâmetros que são estabelecidos pelo operador e outros que são variáveis com a impedância do sistema respiratório do paciente. Assinale a alternativa correta a respeito desses dois tipos de parâmetros. Tem vídeo aqui no canal que eu falo um pouquinho sobre a equação do movimento do sistema respiratório. A hora que terminar esse vídeo, vai lá. Vou deixar aqui no card para você ter acesso e no final do vídeo também, na descrição. Vai lá nesse vídeo para você entender um pouquinho melhor essa questão da equação do movimento e como que a gente vai entender a ventilação mecânica por meio dela. Mas, de um modo geral, aqui simplificando, então, a gente precisa lembrar que em ventilação mecânica básica, ou a gente vai ter o controle da pressão, ou a gente vai ter o controle do volume e do fluxo, ou de um lado ou de outro dessa equação do movimento. Então, como aqui a gente está falando do modo ventilatório pressão controlada, que inclusive eu chamo de modalidade, mas eu sempre explico que isso tem variação entre os autores, né? Mas o que mostra aqui para a gente? Que o paciente está em PCV, então ele está em ventilação controlada à pressão. Eu não sei qual que é o modo ventilatório, pensando em assisto controlado, SMV, enfim, a gente não tem essa informação aqui. O que eu sei é que está sendo controlada a pressão no ventilador mecânico, e aí, essa pressão vai dar origem a alguns outros parâmetros, por exemplo, o volume. A gente sabe que no modo pressão controlada o fluxo é livre, mas o volume vai ser resultante dessa pressão que eu ajustei. Então, quanto maior a pressão, maior tende a ser o volume que o paciente está realizando, mas depende também de conceitos relacionados ao paciente, como ele diz aqui, impedância do sistema respiratório do paciente, ou seja, da complacência e da resistência de vias aéreas do meu paciente. Quanto maior a complacência, maior o volume para uma determinada pressão. Quanto menor complacência, menor volume para determinada pressão. E com relação à resistência, quanto maior a resistência, menor vai ser o fluxo para uma determinada pressão, tá certo? Então, no PCV, a gente vai ajustar a pressão, então a pressão inspiratória, o fluxo vai ser livre, e como no PCV a gente vai ter uma ciclagem acontecendo a tempo, te sugiro também assistir o vídeo já sobre tipos de ciclagem que a gente tem aqui no canal, mas a ciclagem a tempo, então eu vou ajustar também o tempo inspiratório. E aí, eu vou ajustar, se esse paciente está em assistido controlado, por exemplo, ou mesmo em SMV, eu vou ajustar também uma frequência respiratória mínima. O paciente pode disparar dependendo do esforço que ele faz, mas eu vou ajustar a frequência respiratória, entre outros parâmetros que eu vou ajustar, como a PEP, a FO2, a sensibilidade, enfim. Mas importante aqui a gente entender que esses parâmetros vão ser ajustados. E quais que vão ser os parâmetros variáveis? Ou seja, o paciente vai fazer de acordo com esses parâmetros que eu ajustei, mas também de acordo com a impedância dele. Então, eu não tenho controle. Isso vai ser variável de acordo com cada paciente. O volume vai ser variável. O fluxo também vai ser variável, é livre, né? Então, vamos entender um pouquinho melhor essas alternativas para a gente entender o que está sendo estabelecido e o que está sendo variável para esse paciente, lembrando desse raciocínio aqui. Estabelecidos, alternativa A, volume controlado? Não, aqui a gente já vê que está errado, porque se ele está em pressão controlada, a gente não vai controlar o volume. A gente vai controlar a pressão e o volume vai ser resultante. Alternativa B, estabelecidos, pressão controlada? Sim, eu vou estabelecer a pressão. Frequência respiratória? Também. Tempo inspiratório? Sim, porque a gente viu que a ciclagem acontece a tempo. E vão ser variáveis aqui, volume, corrente e fluxo. Certinho, alternativa correta, a gente já tem aqui que é a nossa alternativa B. Vamos ver as outras porque estão erradas. Estabelecidos, pressão controlada? Sim. Frequência respiratória? Também. Pressão expiratória? Também, eu vou ajustar a PEP.
seja 0 ou seja 5, 10, vai ter um ajuste, eu vou ter um controle da pressão que esse paciente vai ficar durante a expiração. E quais parâmetros são variáveis? Tempo inspiratório? Não, né? A gente viu que a ciclagem acontece a tempo, então a gente vai ajustar, vai controlar o tempo inspiratório. E volume corrente estaria certo, mas aqui está errado por conta do tempo inspiratório. A alternativa C, errada. A alternativa D, estabelecidos volume mínimo? Não, aqui a gente está falando de ventilação com duplo controle, né? Por exemplo, quando a gente está falando em NeoIPAD, a gente pensa no PRVC, no volume garantido. Então, aqui já estava errado. E aqui, como última alternativa, então, os estabelecidos, pressão controlada, sim, a gente tem controle, frequência respiratória também, porém, tempo expiratório eu não tenho controle, dependendo do modo que o paciente estiver fazendo, se ele está fazendo ciclos assistidos ou não, a gente não tem o controle desse tempo expiratório, isso pode ser variável. Então, aqui também estava errada essa alternativa, a alternativa correta era a alternativa B. Espero que eu tenha te ajudado a interpretar essas duas questões da prova de residência do AC Camargo. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe aqui o seu like. E aqui na próxima tela eu vou deixar algumas sugestões de vídeos com temas relacionados a essas questões para vocês estudarem mais. Te vejo na próxima. Tchau, tchau!